Imperors Domination, capítulo 50. A instrução do Dão mais viciosa. Tendo lido essas leis de mérito diligentemente, nesse mundo, não havia ninguém que entendia e dominava essas técnicas e métodos melhor do que ele. Li Qi acertou Xu Pei por volta de 20 vezes. Então, ela não pôde aguentar mais, caiu ao chão, e descobriu que era impossível se levantar. Li Qi então a liberou. Próximo. Li Qi apontou para outro discípulo, e disse animado: Beng! 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 Nesse momento, todos os outros discípulos também sofreram a calamidade, um atrás do outro. Eles foram espancados por Li Qi, e eles jazeram imóveis no chão. Depois que as palavras de Xu Pei os iluminaram, no momento quando Li Qi estava batendo neles, os outros discípulos estavam assistindo cada golpe de Li Qi. Embora eles estivessem apanhando, cada discípulo ainda relembrava de cada golpe de Li Qi. Agora, todos queriam saber as falhas em cada um de seus movimentos e ações. Alguns queriam cobrir suas falhas, para que então eles não fossem surrados tanto por Li Qi. Alguns queriam usar essa oportunidade para ver suas próprias fraquezas e aumentar sua própria cultivação. Apesar das palavras de Xu Pei acordaram todos, nem todo discípulo podia ver as falhas em suas técnicas e ações. Até se eles pudessem ver as falhas dentro e souber, pessoalmente, que seus movimentos tinham falhas, eles ainda não poderiam fixar o problema básico. Os outros discípulos não eram tão sortudos como Xu Pei. Li Qi estava apenas batendo neles, mas ele não os deu orientações. No final, os discípulos que foram espancados por Li Qi deitaram no chão, gemidos lamentosos encheram o ar. Li Qi olhou indiferente para eles, e então sorriu dizendo: Hoje irá acabar aqui. Estou dando a vocês 3 dias de descanso. Vocês deveriam pensar cuidadosamente por um tempo, para que não cometam os mesmos erros novamente. Acabando de falar, ele se virou e saiu. 3 dias de descanso foram tão rápidos como um piscar de olhos. Li Qi, novamente, apareceu no saguão marcial de prática do Pico da Jade da Purificação. Li Qi olhou nos 300 discípulos em volta, e disse lentamente: O conteúdo da aula de hoje ainda é o mesmo, ainda é uma surra. As palavras de Li Qi fizeram muitos estudantes mudarem suas expressões. Muitos estudantes temiam Li Qi e o gosto da vara serpente da punição não era fácil de aguentar, esse tipo de dor, absolutamente tortuosa. Li Qi observou os 300 estudantes à frente, e sorriu radiante. Vocês todos venham pessoalmente, ou tenho que matar todo o caminho até a porta. Eu irei lutar primeiro contra o irmão mais velho. Li Qi tinha acabado sua sentença, e o primeiro a avançar era Lu Fenghua. Não era a primeira vez de Lu Fenghua sendo a vanguarda, mas esse Lu Fenghua saindo primeiro era completamente diferente do passado. Os talentos de Lu Fenghua não eram ruins. Dentre os 300 discípulos, sua aptidão podia ser considerada a primeira ou segunda. Seu cultivo não era superficial, e podia-se dizer que ele era alguém que era orgulhoso e arrogante. Quando Li Qi chegou pela primeira vez, ele essencialmente não obedeceu. Na verdade, até depois que Li Qi tinha espancado ele com a vara serpente da punição, ele ainda não estava convencido em ambas suas palavras e sua mente até que ele foi enviado voando pelo chute de Li Qi. Quebrando os ossos de seu corpo, isso foi quando ele de repente acordou. Embora Lu Fenghua fosse arrogante e orgulhoso, ele não era ignorante. O chute de Li Qi imediatamente esmagou e quebrou seus ossos. O poder desse chute fez Lu Fenghua realizar a terror de Li Qi. Naquele momento, Lu Fenghua realizou que Li Qi não era um saco de palha como os rumores. Especialmente depois que as palavras de Xu Pei acordaram os discípulos. Mais tarde, cada discípulo estava estudando cuidadosamente cada golpe de Li Qi. Uma sentença acordou as pessoas de seus sonhos. Ser espancado por Li Qi. Apesar da maioria dos discípulos sofrerem de uma dor agonizante, esses últimos 3 dias, fez com que todos abrissem seus olhos. Muitos discípulos meticulosos teorizaram os golpes de Li Qi,
e eles tiveram uma colheita frutífera sobre as falhas em suas técnicas. Especialmente quando essas falhas foram descobertas pela dor, isso fez com que os discípulos lembrassem delas muito bem. Os talentos de Lu Fenghua não eram ruins, originalmente. Além das palavras de Xu Pei, os últimos 3 dias ele esteve contemplando, e o que isso resultou não foram pequenos benefícios. Ele entendeu imediatamente as boas intenções de Li Qi, e inadvertidamente, sua atitude para com Li Qi mudou significantemente. Li Qi sorriu radiante para Lu Fenghua, e ele disse lentamente: apesar de você ser uma parte arrogante e orgulhoso, você não é ignorante ao ponto de estupidez. O arrogante Lu Fenghua, dessa vez, por outro lado, tinha suas bochechas vermelhas. Ele curvou sua cabeça e disse: por favor, guie-me dos meus erros, irmão mais velho. Dessa vez, Lu Fenghua estava sincero e sério. Faça seu movimento. Li Qi também não disse muitas palavras sem sentido. Ele tirou a vara serpente da punição e disse casualmente: com licença. Lu Fenghua rapidamente gritou. Depois que as palavras saíram, indo com tudo, ele deixou um longo rugido, um brilho, como um tsunami, correu para frente. Corpo como uma águia, postura como um dragão aquático, tumulto no meio, e acompanhado por um tigre-dragão. Deng! A técnica de Lu Fenghua tinha apenas começado, mas a vara serpente da punição já tinha atingido diretamente. No ponto de impacto, onde seus olhos estavam cheios de estrelas amarelas, lágrimas estavam saindo. Li Qi, fazendo o movimento, não mostrou piedade. Uma vara acertou Lu Fenghua ao ponto onde ele não podia diferenciar norte, sul, leste e oeste. A vara golpeava, e Li Qi disse indiferente: combate no campo de batalha para evitar o relâmpago e o fogo. Se você sobrevive, é como a morte do inimigo. Entre cada técnica, o melhor é o único que mata em um golpe. Combate no campo de batalha, na verdade, não é uma competição de exibição. Lindas técnicas não são nada mais do que decorações de prata na ponta da lança. O movimento dragão capturando o falcão no punho do dragão voador é simplesmente para matar. Ele não tem variações excessivas e desnecessárias. Uma forma para assassinar e matar sem adições desnecessárias. Li Qi, novamente, acertou o corpo de Lu Fenghua, e disse: você se considera esperto, e formou esse movimento em uma variação, e então em outra variação, parecendo profunda. Entretanto, isso é simplesmente desenhar pernas em uma cobra e prejudicar seu movimento assassino. A percepção de Lu Fenghua foi grande. Depois de Li Qi acabar de falar, ele mudou imediatamente sua técnica. O movimento era cheio com uma aura heroica e era direta, parecendo bruta, como um machado cortando madeira. A variação desse movimento não é ruim, dificilmente um ataque é facilmente quebrado. Tem que estar certo, entre duro e macio. Li Qi estava falando, mas suas mãos nunca pararam de mover. Não mostrando piedade, a vara acertava repetidamente o rosto de Lu Fenghua até que seu rosto e nariz estivessem inchados. Deng! 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 De repente, Lu Fenghua foi atingido dúzias de vezes por Li Qi. Sem muito esforço, Lu Fenghua foi jogado no chão, e a vara serpente da punição o fez incapaz de se levantar. Sendo surrado violentamente pela vara serpente da punição, Lu Fenghua estava gemendo de dor. No entanto, seu coração estava estático. Essa surra não foi desperdiçada, como isso deixou com uma colheita frutífera. Próxima pessoa. Li Qi levou Lu Fenghua ao chão sem piedade, e disse isso aos outros discípulos. Deng! Finalmente, um discípulo mais velho próximo a Lu Fenghua avançou. Entretanto, depois de um movimento, ele foi atingido por Li Qi em suas pernas. Ele caiu de joelhos imediatamente. Seu movimento é muito lerdo. Li Qi nem piscou os olhos. Outro golpe voou, e o assustado discípulo rolou para o lado, então do outro lado, e então ele escapou com sucesso da vara. Deng! Deng! Deng!
Depois de um tempo, o discípulo foi atingido por Li Qi, e acabou com o rosto inchado. Ele, sob a vara serpente da punição, durou apenas 10 movimentos. Contudo, esses 10 movimentos não foram gastos desde que Li Qi apontou seus movimentos incompletos um a um. Meio-dia depois, Li Qi acabou de espancar todos os 300 discípulos. Dessa vez, isso levou mais tempo comparado ao passado. Cada vez que um discípulo era surrado, ele estava apontando as variações incompletas das técnicas dos discípulos. Para qualquer discípulo, Li Qi não mostrou piedade. Todos os 300 discípulos foram espancados até que eles não pudessem levantar. Naquele momento, eles continuavam gemendo com uma dor insuportável. Entretanto, apesar da dor, para muitos discípulos, suas colheitas eram grandes, suas surras não foram em vão. Nos próximos poucos dias, cada dia, Li Qi sempre estava batendo nos 300 discípulos um a um. Contudo, todos os discípulos não tinham nenhuma reclamação, havia até alguns discípulos que estavam felizes em serem espancados. Embora Li Qi não mostrava misericórdia com sua vara serpente da punição, porém, por causa dos grandes resultados, até uma dor pior ainda valeria a pena. A instrução do dom de Li Qi tinha deixado uma profunda impressão nos 300 discípulos. Sendo espancados por Li Qi tão ferozmente, até se eles não quisessem relembrar suas falhas, seria difícil. Usando a dor para trocar pelo ensinamento, deixou uma impressão duradoura. Apesar dos métodos da instrução do dom de Li Qi fossem brutais, cada discípulo recebeu grandes benefícios. Para os discípulos, especialmente na área de variações das técnicas, esses poucos dias foram o suficientes para eles verdadeiramente aprenderem as variações das técnicas. Quando seus cultivos tinham falhas, anteriormente, nas severas surras, elas foram remodeladas. Nesses poucos dias, muitos discípulos mostraram claro progresso. Especialmente os discípulos com bons talentos, tal como Lu Fengua, seu progresso era até mais óbvio. Sob a moldagem de Li Qi, Lu Fengua compreendeu o verdadeiro significado e seus métodos. Então, em poucos dias, cada técnica sua e cada variação eram tão meticulosas quanto um antílope e tão alto quanto o pico. Embora Li Qi fosse brutal, seus ensinamentos eram conhecimento verdadeiro. Todos os discípulos foram muito beneficiados. Apesar do líder setorial raramente bater nos discípulos durante a instrução do dão, a instrução do líder setorial Zou era com todos juntos em um lugar. As sessões que ele instruía eram muito curtas, elas eram como alimentação forçada. Ele presenteava os métodos de cultivo e suas variações uma vez, se o discípulo pudesse entender ou não, era problema do próprio discípulo. Os 300 discípulos, cada um tinha diferentes talentos e diferentes percepções. Até se eles fossem cultivar os mesmos métodos e técnicas, seus resultados seriam diferentes. Era por isso que durante o momento de cultivo, havia preconceitos naturais. A coisa mais estranha era que o cultivo de alguns discípulos estava completamente errado. Agora, com a instrução individual de Li Qi, e acertando as falhas dos discípulos individualmente, deu a cada discípulo uma direção clara para o cultivo. Sobre as variações profundas das técnicas, suas compreensões se tornaram mais profundas. Então, em apenas poucos dias, sobre as variações de técnicas, muitos discípulos viram o caminho, alguns tinham até dado passos no caminho. Isso encantou o coração de muitos discípulos. Uns poucos dias da instrução do dom de Li Qi foram mais frutíferas do que quando estavam estudando por um ano, até 2 ou 3 anos.